Vamos falar de criptomoedas? Isso porque o Bitcoin tocou a máxima histórica de 126 mil dólares no começo dessa semana. Só para a gente ter uma ideia, em outubro, a principal criptomoeda do mundo já acumula alta de mais de 6%. Nesse ano, em 2025, a valorização alcança os 30%. E para a gente falar sobre esse momento que está movimentando o Bitcoin, eu converso agora com o Felipe Martorano, analista de cripto da Levante. Seja muito bem-vindo. Prazer falar com você, Felipe. Bom dia. Igualmente, muito bom dia também. Felipe, começa com a pergunta mais óbvia. O que está acontecendo? Boa. Essa é a pergunta que a gente costuma receber mesmo. Mas, basicamente, o Bitcoin está muito associado ao ouro, né? Então, se a gente traça ali uma correlação entre, por exemplo, o Bitcoin e o ouro, são dois ativos apolíticos e que tendem a ter propriedades parecidas. Então, esse movimento do Bitcoin nas máximas e tendo também, por exemplo, um setembro positivo, um outubro já iniciado com o pé direito positivo também, está muito em linha com esse movimento do ouro, mas também dos ativos de risco de forma geral. Então, eu gosto sempre de dizer que o Bitcoin e as criptomoedas, eles possuem duas interpretações. Tanto um beta mais elevado, naquilo que tange ativos de risco, como bolsa de valores, que também estão renovando máximas históricas, também como um ativo ali, um refúgio, como se fosse uma espécie de ouro digital. Então, o Bitcoin tem aí, né, conseguido capturar essas duas boas premissas e conseguido renovar a máxima atrás de máxima. Com relação com o ouro, a gente vem vendo, né, também o ouro batendo recordes, a onça valendo mais de 4 mil dólares. Eu queria entender se o quanto, para o shutdown sobre o qual a gente falava agora há pouco, Felipe, ele tem uma correlação com essa busca por esse tipo de ativo. A gente consegue fazer essa correlação ou não? Conseguimos sim. Então, o Bitcoin ele é um ativo apolítico e que costuma agora entrar dentro dos portfólios dos investidores como um ativo que não precede ali efetivamente um risco sistêmico norte-americano. No passado, quando foi debatido sobre a probabilidade de um risco sistêmico no segmento bancário lá nos Estados Unidos, o Bitcoin, assim junto com o ouro, valorizou drasticamente. E esse risco de shutdown acaba trazendo então à tona até algumas perspectivas da sustentabilidade da dívida norte-americana. Então, eu acho que faz total sentido a gente imaginar o Bitcoin como um novo tipo de porto seguro para muitos investidores. E os institucionais, inclusive, não estão medindo esforços e têm comprado bastante, né? A gente recentemente bateu o recorde aí em quantidade de fluxo positivo em cima do Bitcoin e quando a gente rastreia esse tipo de quem está colocando efetivamente o pé, né, no mercado cripto vem majoritariamente através do investidor institucional. Então, essa correlação ela existe, ela é bem próxima mesmo. E se a gente pega um offset de 100 dias, por exemplo, a gente vê que basicamente eles andam ali de mãos dadas e o shutdown representou algo muito mais positivo do que ao contrário. Felipe, o CME Group, né, tem aquele seu Fed Watch, que mostra uma projeção aqui para a reunião do Federal Reserve de 29 de outubro, uma perspectiva, a probabilidade de 94,6% de cortes no intervalo de juros nos Estados Unidos, né, para o patamar de 3,75% a 4% ao ano, apenas 5,4% prevém, né, pelo menos a probabilidade é apenas de 5,4% por uma manutenção por lá. Queria entender exatamente também o quanto essa perspectiva de cortes, né, mais 2 cortes dos juros lá nos Estados Unidos, também impacta essa variação do preço do Bitcoin e também de outros criptoativos. Perfeito. Então, realmente, a perspectiva são 2 cortes ainda até o final do ano nas 2 próximas reuniões do Fed. E isso tem uma correlação também muito forte, né? Então, como eu comentei, o Bitcoin ele pode ser interpretado tanto como um ativo apolítico, uma espécie de ouro digital, e que se beneficia e tem uma correlação com o ouro, mas o mercado cripto, de forma geral, tem uma correlação muito maior com ativos de risco, então associado a um beta mais elevado. Se a gente pega, por exemplo, o Russell, que mede ali efetivamente é um termômetro de risco nos Estados Unidos, que é o índice de small caps dos mesmos, a gente tem ali, por exemplo, a Ethereum, que seria a segunda maior criptomoeda do mercado cripto de forma também muito indexada. Então, a gente vem por esses dois vieses. E a percepção de queda de juros tende a beneficiar drasticamente os ativos de risco, porque você diminui ali a referência dos ativos livres de risco que passam a se tornar não tão atrativos mais, né? Então, a ideia é de que o mercado já esteja se antecipando a isso. Obviamente que sempre é um cenário de
se manter cautela, até por conta do shutdown, que dá uma diminuída também ali quanto ao desenvolvimento econômico americano, mas a interpretação é que isso pode até impulsionar mais ainda a probabilidade de mais cortes consecutivos, né? Essa tendência de corte que iniciou nos Estados Unidos. Então, como comentado anteriormente, a gente, pela falta de indicadores, isso acaba deixando o mercado até num cenário de incerteza, mas quando a gente teve o último indicador antes, efetivamente, do payroll, que é o ADP, que mensura também a relação de mercado de trabalho, a gente percebe que a ideia é que realmente haja essa tendência de corte de juros e que beneficia ativos de risco de forma geral, e não só criptomoedas, mas também como commodities e, se não, ali empresas e índices de países emergentes. Então, criptomoeda acaba estando, né, entrando dentro desse bolo todo. Felipe, você comparava, né, o Bitcoin, por exemplo, ao ouro. Fazendo aqui uma provocação, o ouro ele é tangível, né? O Bitcoin ele não é tangível. Mas eu queria fazer, na verdade, essa correlação, principalmente pensando do ponto de vista de volatilidade. Porque a gente, como você Perfeito. disse, né, o Bitcoin ele é um ativo bastante volátil, a gente acompanha variações bastante expressivas para cima ou para baixo durante o dia, nessa negociação ininterrupta, inclusive. A gente consegue, de fato, fazer essa comparação porque o ouro ele vem se valorizando ao longo do tempo com oscilações, é evidente, mais brandas, né? Com menos volatilidade. Dá para a gente fazer essa comparação entre um ativo tangível, um ativo intangível, um mais volátil do que o outro? Não, perfeito. Eu acho que dá sim, né? Obviamente que os dois não estão literalmente dentro da mesma cesta, mas a volatilidade do Bitcoin também vem diminuindo bastante. Então, na última grande correção que a gente teve nos mercados ali para o início do ano, quando a gente compara, por exemplo, o ouro, o Bitcoin e os principais índices norte-americanos, a volatilidade do Bitcoin estava muito mais associada ali, mais próxima do ouro do que efetivamente dos índices norte-americanos. O que não é verdade para o restante dos ativos do mercado cripto. Então, o Bitcoin, a compreensão dele, que vem sendo desenvolvida desde o início, quanto a ser uma espécie de porto seguro, né, um ativo ali que lhe protege da inflação, é um hedge global, basicamente, a gente tem essa comparação. Agora, quanto à tangibilidade, aí é muito engraçado, porque a maior parte da exposição também ao ouro vem através de instrumentos que não são efetivamente tangíveis. E dentro do mercado cripto, a partir do momento que você faz a autocustódia, como por exemplo através de uma hardware wallet, você tem essa tangibilidade aí de certa forma representada, porque os bitcoins, eles sempre estão ali, eles nunca saem da blockchain, que é pública e distribuída. Então você consegue transitar com os seus criptoativos no seu bolso, vamos dizer assim, para qualquer lugar do mundo. Então, dentro de uma economia hoje cada vez mais digitalizada, que a maior parte também das pessoas físicas acabam pagando com Pix e tudo mais, eu acho que isso é uma compreensão que acaba ficando cada vez mais distante de um ponto negativo, mas mais próximo aí de um ponto positivo. Sei com o Felipe Martorello, analista de cripto da Levante. Muito obrigado, Felipe, pela disponibilidade de conversar com a gente Eu aqui que no Money. agradeço pelo convite. Muito Até obrigado. mais, bom dia.